Olá, eu sou Wellington Justo e seja bem-vindo a mais um vídeo do Espaço do SESMIT. A NR1 ela serve como base para interpretar as demais regulamentações de saúde e segurança do trabalho. Por isso, os profissionais da área precisam ficar atentos às suas diretrizes para ajudar as empresas a cumprir todas as obrigações legais. Além disso, em março de 2020, a regulamentação foi alterada para incluir o Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR. Logo, mesmo quem já conhecia a legislação, precisa se atualizar com as mudanças relacionadas à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Neste vídeo, eu vou te ajudar a entender as normas e ajustar as práticas da sua empresa. Primeiro, você sabe qual a importância da NR1? A NR1 foi elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e, na prática, ela é um documento indispensável para as empresas porque esclarece o campo de aplicação, traz termos, definições e disposições gerais das regulamentações de saúde e segurança do trabalho. Por ser uma norma geral, significa que ela será aplicada toda vez que não existir uma regra específica para um determinado assunto. Logo, são incontáveis as situações em que o profissional precisará recorrer às disposições para não cometer erros. Com as mudanças mais recentes, também se tornou parte dos objetivos da NR1 fixar os requisitos dos programas de gerenciamento de riscos ocupacionais e das medidas de prevenção em saúde e segurança no trabalho. Na prática, ela define o mínimo que o empregador precisa fazer nessas áreas. Você sabe quais são os deveres do empregador? Em relação à aplicação, todos os empregadores, independente de serem urbanos ou rurais, são obrigados a cumprir a NR1. Assim, as empresas devem ficar atentas a uma série de deveres previstos na legislação. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, cumprir as normas regulamentadoras. Em primeiro lugar, os empregadores são obrigados a tomar todas as providências para aplicar as normas regulamentadoras sobre saúde e segurança do trabalho. Além disso, a NR1 ela não afasta regras municipais e estaduais que venham a ser fixadas pelo poder público, que também são obrigatórias. Outra coisa é dever da empresa, o dever de informação. A regulamentação em foco traz informações e orientações que devem ser fornecidas para os profissionais. A lista completa está no item 1.4. Ponto 1 da NR1, mas as principais são riscos ocupacionais, medidas preventivas adotadas, resultados de exames médicos e complementares, relatórios de avaliação de ambiente de trabalho e formalização dos procedimentos existentes. Um detalhe: todas as ordens de serviço relacionadas à saúde e segurança do trabalho devem ser documentadas pela empresa com a ciência dos trabalhadores. Igualmente, é preciso ter procedimento em caso de acidente e doenças ocupacionais, principalmente os para investigar as suas causas. A empresa também deve permitir a fiscalização e prestar contas. Isso quer dizer que a instituição também deve estar aberta aos representantes dos trabalhadores, caso os sindicatos desejem inspecionar o cumprimento das normas trabalhistas. E no caso de inspeção do trabalho, ou seja, do Ministério do Trabalho, todos os documentos pertinentes à fiscalização das obrigações de saúde e segurança devem ser entregue. Outra obrigação do empregador é a de implementar medidas preventivas. Por fim, a empresa ela deve ficar atenta às medidas preventivas que deverão ser implementadas. A NR1 traz ações necessárias em ordem de prioridade. Por exemplo,
Primeiro, nós temos a eliminação dos fatores de risco. Se isso não for possível, então partimos para a minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de prevenção coletiva. Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho. Em último caso, faremos aí a adoção de medidas de proteção individual, EPI. Com as atualizações mais recentes, a NR1 também traz a necessidade de elaborar um programa de gerenciamento de risco, o famoso PGR. Nessa política de saúde e segurança, a empresa mantém um inventário mapeando, avaliando e classificando os riscos e perigos existentes no ambiente de trabalho e, posteriormente, ela desenvolve um plano de ação com as medidas para prevenir os acidentes. No entanto, muitas organizações elas vêm enfrentando dificuldades para cumprir esses deveres devido à falta de uma tecnologia adequada. Também a ausência de automação de processos do PGR, o uso de documentos físicos, controle de planilha, etc. Por isso, sempre priorize softwares de gestão para ter mais segurança e agilidade na prevenção de risco. E quais são as responsabilidades do empregado? Os trabalhadores também estão obrigados a seguir a NR1. No caso dos empregados, o objetivo é facilitar as medidas adotadas pelas empresas, fazendo com que os profissionais colaborem com as políticas de saúde e segurança do trabalho. Entre os deveres dos trabalhadores, podemos citar alguns. Por exemplo, o trabalhador é obrigado a cumprir as disposições legais e regulamentares sobre saúde e segurança no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Ele também deve submeter-se aos exames previstos na NR e colaborar com a organização na aplicação das normas. Usar os equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa também é um dever do empregado. Além disso, a NR1 ela prevê a adoção de treinamentos de saúde e segurança do trabalho. A capacitação ela pode ser realizada de 3 maneiras distintas. Inicialmente, para preparar o trabalhador para uma função, periodicamente, para reforçar as diretrizes e, eventualmente, para lidar aí com as mudanças nas condições de trabalho e novos riscos. Caso o colaborador se recuse a cumprir os deveres, o RH da empresa ele pode aí aplicar advertências, suspensões ou até demissões, de acordo com a gravidade do ato. É o caso aí, por exemplo, do funcionário que se recusa a usar um equipamento de proteção individual. E quais são as penalidades para quem não cumpre as regras? Para encerrar, lembre-se, o descumprimento das normas de segurança e saúde do trabalho, ele geram infrações. E em caso de fiscalização por um auditor do trabalho, as consequências podem ser, por exemplo, a aplicação de multas, paralisação de obras ou interdição do estabelecimento da empresa. Além disso, se houver danos por acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, a empresa ela deverá indenizar as vítimas do evento. Logo, os impactos podem ser graves e colocar a saúde financeira da organização em xeque. Uma boa prática é buscar uma cultura de saúde e bem-estar dos trabalhadores. Assim, a empresa ela melhora a imagem no mercado enquanto se mantém em dia com todas as obrigações legais. É uma estratégia para extrair benefícios extras a partir do investimento em prevenção e conformidade. Pelo que vimos até aqui, é importante ler a NR1 com calma e adotar as medidas de controle mais eficientes para evitar penalidades. Com a boa gestão e tecnologia adequada, a empresa terá muitos benefícios em relação à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Caso você queira saber mais sobre como fazer, como elaborar
ou fazer o gerenciamento de risco de sua organização, nós temos um link, né? Nosso curso de elaboração de PGR, é curso esse ministrado por mim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar no joinha e deixar um comentário pra gente.